Fala família, beleza? Em março de 2020 foi decretado o lockdown aqui em São Paulo. E como vocês sabem, eu trabalho bem longe de onde eu moro. Eu pertenço ao grupo de risco e devido a isso, eu fiquei com medo de ficar no transporte pra lá e pra cá. Não sabíamos como ia ser, enfim, foi decidido que entraríamos em home office. E eu com medo de pegar o transporte público, porque eu pertenço ao grupo de risco, eu acabei ficando um pouco mais na casa da minha mãe. Eu estava dividindo o ambiente com minha mãe, que tinha na época 66 anos, hipertensa, com problemas pulmonares. Meu pai, com 71 anos, meu pai ele é pré-diabético e ele tem 50 milhões de tipos de alergia. E eu, hipertensa, obesa, pré-diabética, super dentro do grupo de risco. Eu e minha mãe, a gente se sentia mais fragilizada para ir pra rua. Então, normalmente, quem fazia tudo na rua era meu pai. Eu estava casada nesse ano e a minha esposa pediu que eu aguardasse para que a gente pudesse arrumar alguém que pudesse me levar de transporte particular até em casa, para que eu não ficasse transitando no transporte público. Afinal de contas, a gente não sabia nada sobre essa doença. Todo mundo tava com medo. E a gente começou a ver de uma forma muito grande a quantidade de gente que estava fazendo a passagem. Vocês me entenderam, né? Era muito alarmante e a gente não via nada sendo feito para que aquilo fosse parado. E não era só aqui no Brasil. Era no mundo. O fato é que de uma forma absurda eu contraí o vírus. Eu estava trancada num apartamento onde o contato que eu tinha com o mundo exterior era só o meu pai que saía e voltava. O meu pai fazia a higienização longe, porque no apartamento haviam duas portas de entrada, uma que dava direto na lavanderia e a outra que dava no corredor que ia para a sala e para os quartos. Para evitar qualquer tipo de contágio, o meu pai entrava na porta da lavanderia, ele tirava toda a roupa, ele se lavava todinho, tomava praticamente banho de álcool em gel. Nós, eu e a minha mãe, não tínhamos contato com nada disso. Era ele quem fazia tudo isso, já para evitar o contágio. Logo após toda essa higienização, mesmo ele tendo se higienizado antes de vir para a cozinha, ele após arrumar tudo, ele já ia tomar um banho. Tanto que ele saía de casa, quando tinha que sair, ele saía só uma vez no dia e fazia tudo que tinha que fazer. E eu fui contaminada. A única desconfiança que eu tenho, porque eu não acredito que a gente possa afirmar as coisas de uma forma 100%, mas devido a todo o cuidado do meu pai e a essa situação que eu vou contar agora pra vocês, é óbvio que o meu cérebro comporta muito mais que tenha sido o vírus tenha vindo dessa situação incomum do que do meu pai. No mesmo andar que a minha mãe morava, havia uma outra família. E essa família havia perdido um parente há pouco tempo para esse vírus. Eles tiveram que ir até esse local onde a pessoa morava para fazer algumas coisas. E eles vieram até a casa da minha mãe naquele mesmo dia, sem nenhum tipo de higienização, a não ser passar o álcool nas mãos, para falar que eles não iam ficar vindo na casa da minha mãe, porque tinha acontecido esse episódio. A falência de um membro da família deles pelo vírus. Então provém daí a minha quase que certeza que o vírus entrou por essa família do que pelo meu pai, que se higienizava do jeito que ele se higienizava e depois ainda logo em seguida já ia tomar um banho. E como eu descobri que eu havia contraído? Depois de uns 4 dias mais ou menos dessa visita, eu perdi o paladar e perdi o olfato. E foi horrível, horrível, porque na hora foi a primeira coisa que eu pensei. Todo mundo pensou isso. Quando eu fui experimentar uma coisa eu falei, ué, não tô sentindo gosto de nada. Não, e cheiro. Pego coisas que tem cheiro forte, cheiro, nada. Então soubemos a partir daquele momento que eu havia contraído o vírus. Automaticamente eu me tranquei no quarto, eles colocaram uma cadeira do lado de fora e eles começaram a me alimentar ali. Colocava o prato de comida, a bandeja do café da manhã e coisas do gênero, para que depois que eles estivessem longe eu pegava e entrava. Eu sempre de máscara, mesmo dentro do quarto, eu tava o tempo todo de máscara. Não tínhamos notícia de como que era esse vírus, como era... é 14 dias, é 1 mês, para você tem que ficar não sei o que lá. Eu não sabia. Aliás, o mundo inteiro estava meio perdido com isso, vinham muitas informações. E eu fiquei 30 dias trancada no quarto. Foi muito difícil. O primeiro dia foi um pânico extremamente anormal, tipo que eu nunca senti. Você realmente sente medo de tudo, de estar mesmo com o vírus, de vou morrer, a sensação de fraqueza, de impotência e ao mesmo tempo de nervoso porque você fez tudo certo. Mas vida que continua, ou pelo menos eu estava torcendo para que a minha continuasse. Eu entrei em contato com o SUS e eles conseguiram me marcar uma consulta de chamada de vídeo e o médico começou a fazer um monte de pergunta e ele realmente constatou, deu o diagnóstico por tudo que ele me perguntou que era realmente o tal do vírus.
eu não tava com falta de ar, eu só estava realmente com uma dor, assim, um cansaço no corpo. Um cansaço, assim, sabe quando você faz um monte de exercício, quando você anda muito, que você para e tá cansado? Era isso que eu tinha. A partir do segundo dia, eu não sei se foi o cérebro que começou a trabalhar isso e processar, e eu ouvi muito, porque daí eu ficava ouvindo o jornal o tempo todo, que é uma péssima ideia. Se você tem algum tipo de vírus, pelo amor de Deus, não vai ficar ouvindo o jornal, porque isso é horrível. Mas o fato é que eu fiquei ali ouvindo aquelas notícias e eu acho que eu fui absorvendo as informações que eles davam. Lá pelo terceiro, quarto dia, eu estava com uma tremenda de uma dor na coluna, não conseguia me manter sentada por muito tempo, eu estava sempre deitando, porque a minha coluna doía demais, a minha nuca doía absurdamente, eu tinha que ficar toda hora fazendo massagem, mexendo, para que eu tivesse um pouco de conforto, ou então tá deitado o tempo todo. E aí sim, veio um pouco de febre, e essa situação que a gente sente no corpo quando a gente tá com febre, sabe? Que a gente fica muito mole, o corpo todo dolorido, parecia que tinha tomado uma surra. E você tá ali, seu tic-tac trabalhando com aquilo ali, você fervendo com as informações e você achando, vou morrer. Era um medo absurdo de perder essa luta e deixar as pessoas que eu amo. E saber que eu era importante pra algumas pessoas e o que aquelas pessoas iam fazer sem mim, sabe? Bate o desespero assim mesmo. E nesse ápice, tudo que eu tinha à mão era o celular. Eu passeando ali pelo celular, entrei no Instagram, inclusive que eu perdi. Eu sempre admirei alguns youtubers, sempre segui eles, sempre achei muito legal o que eles faziam. Era uma meta, nessa época já era uma meta pra mim, me tornar youtuber, fazer aquilo, eu achava muito legal. E eu admirava demais um youtuber chamado Kaique Bittencourt. Um amor de pessoa, ele, a namorada dele, a Tainá. E eu acompanhava os dois, nossa, desde a época que eles moravam na Bahia, que escorria a água da parede da casa deles, eu via um monte de coisa, então eu acompanhava sempre esse garoto. Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram. Sei lá, no desespero mesmo, tipo, meu, eu vou morrer. Eu quero falar pro cara que eu gosto dele pra caramba, mas que eu tô doente. Eu jamais imaginei que o Kaique fosse me responder. E de fato ele respondeu. Isso me deu um ânimo, a resposta dele foi tão positiva. Falou que tava torcendo por mim, que queria que na hora que eu estivesse bem, que eu avisasse pra ele. Então foi muito... sabe aquele tipo de momento que você fala, nunca vai acontecer e acontece? Você fica assim, nossa, não acredito. Me deu um ânimo, uma injeção de ânimo. No dia seguinte eu fiz uma outra videochamada pro médico e o médico, eu já tava sentindo uma certa dificuldade para respirar e o médico falou pra mim, você tá conseguindo respirar? Porque se você tá conseguindo respirar, não venha pros hospitais. A situação nos hospitais está tenebrosa. A pessoa para vir pro hospital, ela tem que estar realmente sem nenhuma confiança de estar em casa, porque estar no hospital é estar à beira da passagem. Dito isso, ele me ensinou um exercício para fortalecer o pulmão e eu comecei a fazer. Isso foi me ajudando bastante. E eu passei por essa, graças a Deus. Foram 30 dias mesmo, trancada dentro de um quarto. Eu usava um banheiro, era isolado um banheiro só para que eu usasse. Meu pai e minha mãe usavam outro banheiro do apartamento, porque não queria que eles tivessem esse contato de jeito nenhum. Depois, assim, tipo, tinha uma pessoa que ia lavar o banheiro, passava aquele Lysol, aquelas coisas todas, e lavava o banheiro e fazia a higienização do banheiro para que não ficasse ali o vírus de alguma forma e coisa do gênero. Com o passar do tempo, a gente foi tendo mais notícias sobre esse vírus e vieram mais informações. E óbvio, a gente tinha o conhecimento que esse vírus se pegava pelo ar. Por esse motivo mesmo, o uso da máscara. E eu, como eu disse, eu ficava o tempo todo dentro do quarto e quando eu saía, enfim, de máscara. Claro que eu não sou ingênua e eu entendo que em algum momento os pais tiveram contato com o vírus. Seja através de mim ou seja através da outra pessoa que foi até a casa deles. Mas, graças a Deus, eles não tiveram um quadro evolutivo. Tô contando essa história pra vocês terem ideia de como é impactante você estar nessa situação. Eu sou uma pessoa que eu não choro. Quem me conhece sabe que eu não choro. É muito difícil eu chorar. E eu chorava que nem criança durante esses 30 dias. Parecia que eu tava, sabe, não sei, me derramando em lágrimas o tempo todo. Era algo muito estranho pra mim. Porque nem mesmo quando eu tô na TPM eu tenho TPM, eu não tenho TPM, eu não sei, eu posso ficar irritada, mas eu não sei o que é chorar, ficar extremamente sensível, eu não sei nada disso, não acontece comigo essas coisas. Pra mim, de repente, me vem uma situação onde qualquer coisa que acontecia me fazia chorar, era extremamente estranho. Eu procurei, inclusive, entre as minhas fotos e coisas, né, que a gente acaba salvando nos drives ou nos Google Fotos aí da vida,
e eu não consegui encontrar essa imagem. Eu gostaria muito de ter encontrado para mostrar para vocês a mensagem que ele me mandou e a resposta que eu mandei para ele quando eu fiquei bem. Mas justamente por essa sensibilidade, eu acho, e pela admiração que eu tenho a ele, ao Kaique e a Tainá, o fato dele me responder me deu muita motivação. Me deu um ânimo que eu achava que eu não tinha mais. E é muito importante se ter pessoas a quem você admira, para que essas pessoas em algum momento possam realmente fazer a diferença na sua vida. Porque a gente vê muito youtuber aí colocando a cara, fazendo vídeo, e é engraçado, e é isso, é sério demais, a pessoa coloca dedo na ferida e fala mesmo, mas eles têm consciência, eu acredito que a grande maioria deles tem consciência, quanto eles são importantes para determinadas pessoas, para o seu público em geral. Isso não quer dizer que todos eles respondam de imediato a isso. Não. Como eu confio em Deus e acredito que tudo é feito por um propósito, então eu acredito que isso foi feito para me animar, porque eu realmente já estava muito debilitada mentalmente, espiritualmente, eu estava muito derrubada. Nada nunca me derruba, mas contrair esse vírus, saber do que ele é capaz, foi uma coisa que eu achei que eu realmente não daria seguimento à minha vida. Então eu hoje vim aqui, Kaique, te agradecer. Muito obrigado. Você não faz ideia, porque não faz mesmo. Talvez se você tiver alguma pessoa que você admire muito e que já tenha feito uma diferença, já tenha tido uma atitude positiva que te tirou de alguma situação, você vai entender o que eu tô falando. Foi excepcionalmente maravilhoso você ter me mandado aquela mensagem. Foi energizante. A gente não sabe o que acontece na vida, né? A gente tem que vivê-la pra gente poder se deparar com as coisas, mas um dos meus sonhos é poder dar um abraço no Kaique, agradecer pessoalmente por esse apoio que ele me deu, por essa injeção de ânimo, esse levanto que ele me deu na vida, e eu espero um dia poder realizar essa minha vontade. Então, Kaique, aqui fica o meu muito obrigado, de verdade, do fundo do meu coração, de uma forma que você não pode imaginar. Por todo o amor e admiração que eu tenho a você e a Tainá, muito obrigado por ter me mandado aquela mensagem. Ai, Ficou bonitinho, né? E pode ter certeza que eu agradeço a Deus todos os dias pela sua existência, porque ela me fortaleceu. Família, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, de alguma maneira. Se você é influenciador, pelo menos tenta tirar 1 hora do seu dia para poder responder as pessoas que fazem a sua carreira, que te ajudam, que te apoiam, que em qualquer decisão que você vai tomar, você sabe que vai ter gente ali para falar com você sobre isso. Então, por favor, se você é influenciador, tenta fazer isso pelas pessoas que te seguem. Admiração é uma coisa muito importante. E quando você valoriza quem está te admirando, você abre um precedente muito grande para você. O fato que as pessoas que admiram as outras, né, vocês que são personalidades e que são admiradas, não fizeram apenas o trabalho de vocês para serem admirados. Mas isso não quer dizer que vocês têm que ser imune ao tanto de admiradores que vocês carregam. E também a gente sabe que não existe a possibilidade de responder a todos. Mas se você tirar 1 horinha do seu tempo e você ler as mensagens que você recebe, as que derem para você ler, com certeza ali, quando você responder uma ou outra, que eu sei que você vai sentir no seu coração quando for para responder, elas vão fazer diferença na vida de alguém que está precisando que seja feita a diferença. Vamos conversar aqui nos comentários, me digam se vocês têm alguma personalidade com quem vocês já falaram, que tipo de benefício isso trouxe a vocês, quão foi importante para vocês, e se não, qual a personalidade que vocês gostariam que dessem pelo menos um oi para vocês em alguma rede social, além de uma curtida, mas sim um oi, alguma palavra. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua família, para nossa família crescer muito mais. Deixa o like. Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Beijos e fui!